nosso chamado a pessoa que sofre a pena do santo faz uma promessa a uma entidade, a um santo, e em vez de receber o benefício dele, recebe o que ele sofreu. É a parte penosa dos santos ou deuses. Então, por exemplo, você faz uma promessa, alguém fez uma promessa a São Fulano de Tal. A São Fulano de Tal, a parte positiva é isso, e a parte negativa é o que o santo sofreu. Mas em algumas pessoas acontece a parte positiva, em outros acontece a parte negativa. Veja aí do nosso canal a parte negativa dos santos, né? A maioria dos casos que acontece a parte negativa dos santos é o seguinte: quando você faz um pacto com uma pessoa, com a entidade, com Deus, com qualquer coisa, você, a partir daquele momento, depende do pacto, tudo que acontecer vai estar ligado ao pacto. Exemplo, fulana faz um pacto para casar, então tudo que ela faz, casamento, amor, filhos, está ligado a esse santo. Aí o que acontece? As pessoas esquecem e não pagam. Então, um dos motivos da parte negativa do santo acontecer na vida das pessoas é o não pagamento do voto com o santo. Aí o que você deve fazer? Pastor, mas eu não quero pagar mais. Então se substitui. Está entendendo? Por algo maior. Se não pagar e houve o benefício, ele vai cobrar. Porque até Deus cobra, o demônio cobra, o santo cobra, Deus cobra. Porque a lei do pacto é uma lei intermundiais. Intermundiais entre os mundos. É bom que você nem vote, mas votando, cumpra. Então cuidado com votos doidos. Prometer o céu e a lua, se você não pode fazer. É melhor você prometer uma pedra do que você prometer o planeta Terra. Então, mas pastor, eu fiz um voto com fulano de tal. Agora eu sou crente e não quero pagar esse voto. Fulano de tal vai cobrar. Ah, mas eu sou crente da igreja pentecostal. Não importa, você não fez um acordo, você não recebeu o benefício. Sim, mas eu fiz, é do diabo, não sei o que. Não quero saber, você não fez? Agora tem regras no mundo espiritual para substituir. Eu já fiz muito isso com muitas pessoas, tá? Tem votos que é impagável, tem votos que a pessoa, depois que passa a ser cristão, não quer pagar mais. Então se substitui, né, por algo mais forte. Por exemplo, se você fez um voto com um anjo, né, então não quer pagar, aí tem que ver um acordo com outro anjo que seja uma hierarquia maior. Não sei se você compreendeu. O que acontece é o seguinte: já houve também vários casos de pessoa fazer voto com o pastor e faz também com o santo. Aí é atendido. Aí ele não sabe se foi o pastor que orou, se foi o santo, se foi os dois. Então, na dúvida, pague. E às vezes é coisa besta. Às vezes é uma cesta básica, às vezes é um... Mas a pessoa diz: não, eu sou crente. Mas para que você foi fazer esse voto com o santo? O santo cobra. Eu digo para você que cobra, tá? Então, se você fez um voto para livrar do acidente e livrou, então, se o santo cobrar, ele vai fazer um acidente, né? Agora, o que acontece muito é as pessoas fazerem voto com entidades do mal, ou o diabo, por exemplo, no caso. Aí ganham dinheiro, ganham fama, vivem regaladamente. Aí depois vira crente. E aí, esse pacto continua? Sim, ele continua com direito. Agora tem que tirar o direito dele. Não, ele mata a pessoa, ou mata o que deu. Então, o perigo está aí, tá? A resposta está dada. Tem algum comentário sobre isso? Vamos conversar, porque aqui nós conversa. Você pode dar sua opinião e fazer sua pergunta. A pergunta é por que algumas pessoas pegam a parte positiva de uma entidade, o santo, né? E outros pegam a parte negativa. André Telesto. É verdade, André. Lá de Gurupi também. Eu quero provar o café de Alcione. Então, assim, vai muito disso aí, tá? A questão da pessoa se faz um pacto. Agora tem esse pormenor legal aí, que existe um tribunal no céu, né? Lembre-se que o diabo disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes, porque tudo isso me foi entregue. O diabo dizer para Jesus isso, você já imaginou? É porque ele tem legalidade. Foi feito um pacto com Adão, Eva e Lúcifer, e ele ganhou o direito de ficar na terra.
Você pode olhar na Bíblia que diz que no céu, nem em lugar nenhum encontrou lugar para ele, só foi encontrado na terra. Por quê? Por que foi jogado esse cara na terra? Porque não foi jogado em Júpiter, em Saturno, em Plutão, na Lua, não sei de quê. Não, porque ele tinha direitos legais. Então, você tenha cuidado quando der direitos legais, tá? Como fazer para substituir o pacto? Aí onde é. Tem que saber que tipo de pacto foi feito, quando foi feito, o que foi recebido, foi atendido, não foi? Como é que foi atendido, de que forma foi? Tem que ser uma forma sutil, porque a entidade fica observando. Ele tem direito de observar. Dando legalidade a um sacerdote que sabe mexer com isso, então se substitui. Mas se o sacerdote não souber, pessoas podem morrer. E o que foi evitado acontecer. Entendeu? Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de moto, a pessoa fez um pacto, livrou. Tudo bem, livrou da morte, né? Mas se não pagar, acontece no mesmo lugar, com a mesma situação muito parecida. Ele avisa, né? Qualquer entidade avisa. E qualquer um cobra, tá? Boa noite, pastor, lua cheia. Ana Maria, tá linda a lua, não tá? Oh, coisa maravilhosa. Deixa eu ver, pastor, eu fiz uma promessa, mas não cumpri e dei uma cesta básica. Wanda Helena. É assustador a quantidade de anúncios no posts da amarração amorosa, ainda que tem pessoas como o Senhor para nos orientar. Cuidado com a amarração amorosa, tá? Cuidado. O Brasil é campeão de feminicídio por 2 motivos. E um desses motivos é a amarração. As brasileiras gostam de amarrar homem. Só que quando o homem está amarrado, ele vira violento, tá? Aquela amarração acaba, ele vira violento. Então presta atenção. Se Deus te deu um homem, amém. Mas amarrado não. A gente amarra um touro, uma vaca, um boi. Homem não, nem mulher, tá? Cuidado com esse negócio de amarração, gente. Então, a pessoa que faz uma amarração, ela está dizendo, eu não tenho capacidade de arrumar essa pessoa, eu tenho que amarrar ela. Cuidado com promessas, né? Agora tem promessa, pronto, ela diz aqui, eu prometi pregar a palavra. Sim, mas não é um voto, isso não é um pacto, é um desejo, né? Isso é um desejo. Verdade, faz tantas coisas sem saber e ainda esquece. E quando você fizer voto, cuidado, a gente quer uma coisa para fazer muito voto, e depois a gente não sabe nem o que fez. Muito pacto, cuidado com a amarração. Amarração, até quem faz amarração, os espiritualistas que fazem amarração, eles dizem, tem certeza, porque é o seguinte, pode acontecer 2 coisas. Primeiro, pode amarrar o cara, mas quando o cara se soltar, ele vira um monstro. Ele vira outra pessoa. 2, pode amarrar o cara e o cara é um touro brabo e leva você com ele. Então o cara vai ser feliz, vai amar, vai ter mulher e você é amarrado a ele, você não arruma nada, não arruma nem um cachorro. Porque sua sorte foi amarrada a ele. Já encontrei centenas de mulheres assim. A mulher tentou amarrar um homem, mas não conseguiu, porque ele é forte. Então, a sorte dela está amarrada a ele até hoje. Até hoje ela sonha com ele. Tal. Ela não arruma mais homem, nem se ela ficar pelada na Praça da Sé, ela arruma. Tá entendendo? Por quê? A sorte dela está amarrada àquele cara que ela tentou laçar. Ela laçou o tourão, mas o tourão é muito forte. Então, essas 2 opções são ruins, né? Pensando bem nisso, faça um voto para ser feliz no amor. Não precisa citar se é com Tontonho ou com Chiquinho. Faça para ser feliz no amor e o amor virá. Faça um voto para ser feliz. Não é um negócio de amarrar. Tá entendendo? Só quem ganha com amarração é o diabo. Porque quem amarrou um homem, fez um pacto, fez um voto, todos os filhos que nascer, tudo que viver vai estar debaixo desse voto. E então, se foi feito com as trevas terão direito ao seu casamento. E se foi o homem que amarrou ela? Aí tem também esse fato aí, né? Pode acontecer a mesma coisa, tanto com homem quanto com mulher, né? Pastor, estou muito doente em minha casa. Deus vai curar você. Confia em Deus. Cuidado, pode ser um espírito de enfermidade, tá? Que o Espírito Santo de Deus te cure, tá, mulher? A saúde é tudo.
Para esquecer, como fazer o voto? Para esquecer, tem como fazer o voto. Se você esqueceu, você reúne todos os votos num voto só. Aí, bota um lá. Vamos dizer que você prometeu 10 laranjas, mas não sabe se foi 10, se foi 11. Na dúvida, você aumenta um. Tá entendendo? Aqui é o voto do esquecimento. Existiu o voto daquele pecado oculto, né? Está na Bíblia, né? Ou seja, aquele pecado que você não lembrava que fez, é aquele que você fez, mas não pode dizer. Então, no templo de Israel existia o voto pelo pecado oculto, né? Que era feito, era um ritual. A questão não é essa questão do casamento, aí é outra coisa, mas é uma coisa bem, né, bem sutil, né? Quer dizer que meus avós fizeram um pacto com o diabo e eu pago pato? Sim. Dulce, paga. Olha a pergunta de Dulce. Quer dizer que se meus avós fizeram um pacto com o diabo, eu pago pato? Sim. Os filhos de Abraão fez o pacto com Deus e eles gozam até hoje. Você pensa que todo judeu fica rezando? Tem judeu que não acredita nem em Deus, mas ele é beneficiado pelo pacto de Abraão. É o chamado bênção genética e maldição genética. De alguma forma você foi beneficiado e quando você nasceu debaixo do pacto. Eu vou lhe provar isso, viu, Dulce? Por exemplo, Dulce, Dulce, você fez o que para ser pecadora? Você é pecadora, já nasce pecadora. Porque nós somos filhos de pactos. Todos os homens nascidos de mulher, M-U-L-E, mulher, são filhos de pactos. Por isso que nós somos lascados mesmo. Fizemos pacto logo com quem? Com Lúcifer. Então ele tem direitos. Veja aí os direitos que Lilith e Eva deram para Lúcifer. Joilson de Assis. Coloca assim, direitos que Lilith e Eva deu a Lúcifer. Joilson de Assis. Eu provo para você na Bíblia que elas deram direito e ele pega, né? Pronto, então, por exemplo, é a mesma coisa do seu pai fazer uma dívida muito grande, então você não vai ter que pagar? Eu não pago não, mas no mínimo você não vai ter. E aquele outro que fez uma poupança muito grande, ele morreu, aí você vai ter a poupança que ele deixou. Eu tenho certeza que todas as pessoas que se descobrir, meu pai morreu e deixou 30 quilos de ouro, você vai querer os 30 quilos de ouro, não vai? Então, é o mesmo caminho, é a questão da paternidade, né? Você é beneficiado pelos seus ancestrais e é também amaldiçoado. Nós não fez nada, quem fez foi Eva e Adão, e nós também fazemos parte. Né? Ok? Então, a maioria das pessoas que tem problemas com a parte negativa do santo ou da entidade é porque não pagou, tá? Se não tem o dinheiro, como pagar? Sim, leva tudo, né? No mínimo não tem nada, né? Pastor, como tiro esse espírito de enfermidade? Essa hora da noite não é bom falar nele. Poucos pastores falam nisso, tá? Porque é muito perigoso. Então é bom falar durante o dia e eu te dou as dicas, tá? Mas acredite em Deus e acredite na felicidade. Você pode ficar bom de tudo isso aí, com a oração, com o remédio, com tudo, né? Meu avô se matou. Aí outra coisa. Por favor, fale comigo no Zap. Hoje eu não falei com ninguém. Minha mãe ganhou o carro no sorteio. Minha avó ganhou e eu estou orando para liberar essa sorte hereditária. Pois pronto, né? Amém. Existe uma sorte hereditária porque geralmente quem tem uma casa, o pai tinha. Geralmente, quem era bem casado acaba os filhos sendo também, né? Tem um remédio para dormir bem? Eu estou sem sono. Então vamos orar e você vai dormir muito bem. Em nome de Jesus. Então essa questão de santo, pactos antigos, promessa, tem que ser bem analisado. Bem analisado.
não pode ser mexido porque você está mexendo na legalidade de alguém, entendeu? Bem, os livros antigos da Bíblia, que não estão na Bíblia, falam sobre Lilith. A única parte que dá a entender que Lilith foi feita é aquela parte que a Bíblia diz que Deus fez o homem, macho e fêmea os fez. Eva não existia ali. Então, Lilith, segundo o judaísmo, foi feita do barro, do pó, né, junto com o homem. Isso é a cultura judaica, né? Eu acredito nela, acredito na cultura judaica. Então, depois você vai ver que o homem estava só, ali já é outro texto. Mas aquela parte que diz que Deus fez macho e fêmea, o cara deu um resumo, não importa, aí é uma tradução, né? E os livros antigos, como o livro de Melquisedeque e outros livros, apontam para a existência de Lilith. Ela, em alguns lugares, é adorada e outros é temida. Judeus não gostam, né? Judeus não falam nela nem de noite, tá? Então, a única parte que nos dá essa razão na própria Bíblia que nós conhecemos é aquela parte que fala sobre, então Deus fez macho e fêmea. Se Deus fez a cabra e o bode, se Deus fez a vaca e o touro, por que não fez o homem e a mulher? Fez sim. Agora, só que essa mulher feita de barro teve problema. Aí, veja aí no nosso canal Lilith Joilson de Assis, que eu dou todas as informações para você sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui. Tem alguma pergunta sobre esse assunto? Aí nós vamos mudar de assunto. Pastor, a mulher foi feita da costela de Adão? Foi da costela mesmo. No original fala do lado, né? Olha, Theo, amei sua ideia. É bom mesmo. O carnê, e aí não pode pagar tudo de vez, paga parcelado. Aí uma conversa paralela. Meu pastor, faça um carnê. A questão voto e pactos. Tem alguma pergunta? Eu não estou falando voto e pactos comigo, nem com o nosso ministério. Eu estou falando voto e pactos feito no geral, né? Adão, eu acho que Adão é uma das múmias daquela do Egito. Adão viveu 930 anos depois do pecado, né? Pastor, no pacto diz para tirar um dia para Deus, não consigo. Isso é uma questão particular que você tem que conversar comigo, né? As pessoas não têm sucesso no pacto porque conta demais, fala demais. Pacto que se conta, veja, a gente acabou de falar de Sansão. A questão é que existem pactos feitos no mundo evangélico, existe pacto feito no mundo católico, existe pacto feito no mundo das energias, de outras religiões, e as pessoas se perdem em muitos pactos, né? Agora, pronto, a parte do pacto do santo ruim, eu estava assistindo a programação que toda a família nasceu com problema nos olhos, né? E um dos filhos nasceu bom. E com 15 anos caiu da bicicleta e ficou cego. Não dá para desconfiar que tem um pacto no meio? Tem alguma coisa no meio? O único que nasceu bom de toda a família, com 15 anos, caiu, bateu a cabeça e ficou cego. Não é muita coincidência, não? Ou tem alguém gerenciando esse assunto, né? Tem alguns santos que tem a parte negativa e a parte positiva, né? E às vezes a pessoa faz uma coisa, aí cumpre e depois não cumpre. Aí a parte negativa dele se manifesta. É automática, entendeu? Fale sobre tesouros quentes e tesouros frios. Vamos falar. Vamos encerrar o assunto sobre pactos. Se tiver alguma pergunta, né? Pastor, o jejum é pacto? Existe pacto de jejum, tá? Gláucia Soares. Mas o próprio jejum vem de um pacto. O jejum fazia parte de um pacto, que era o nazireado e outros pactos que tinham uma parte de jejum. O jejum que nós conhecemos faz parte de um pacto, ou de vários outros pactos. Era apenas um componente de, uma parte de. Rejeitar cargo de obreiro é pecado? Não, você pode rejeitar. Não é pecado. Você é obrigado a rejeitar? É um assunto importante. Vamos falar sobre isso, né?
Minha mãe faz promessa no meu aniversário. Oferecia caruru, ou é cururu? Ela botou caruru. Ela faleceu. Ela fez um pacto no teu aniversário. Com quem? Pra quê? Né? É caruru é uma comida, não é cururu não. Tem que saber, né, se esse pacto é bom, com quem foi feito. Ela oferecia caruru é uma comida, eu pensei que era cururu. Então, é, tem que ver, né, isso aí, né? Tem que ver. Como quebrar espíritos hereditários, como se faz um pacto com anjos. Olha, legal as perguntas, né? Agora tem que ter cuidado com o pacto doido, tá? Ó, fiz um voto com Deus para sempre subir o púlpito para cantar de roupa longa. É um pacto? Não, eu acho que é um acordo, né? É um acordo. E o pacto é uma coisa mais séria e que é abrangente, maior. Boa noite, pastor Joilson, Giovana Salmas, boa noite. A pessoa morreu, o pacto acabou, alguns sim, outros não, tá? Alguns sim, outros não. Depende do que foi prometido. Qual foi a promessa? O que foi prometido, né? Por isso que cada pacto tem que ser analisado à luz dele mesmo. Não dá para pegar, né? Porque tem pactos que é feito para a vida inteira. O pacto com Abraão foi feito com a vida inteira, né? E incluiu os filhos. A pessoa morreu, o pacto acabou? Sim, depende do pacto. Silvia Regina. Kelly Cristina, qual seria a dica das enfermidades na minha casa? Eu não quero falar sobre isso essa hora, né? Mas eu posso todas as 3 horas da tarde eu estou aqui. Eu peço a você que entre em contato para a gente conversar. A gente conversa aqui mesmo, né? Dízimo é pacto? Dízimo faz parte de um pacto. O dízimo foi um pacto usado por Abraão. Ele deu dízimo a um anjo chamado Melquisedeque, né? Então o dízimo tem que saber dar o dízimo, né? Mas faz parte de um pacto, sim. E pode ser um pacto, né? Agora, o sacerdote que recebe é quem vai te abençoar. Se você der o dízimo a uma pessoa ruim, ou errada, ou de coração ruim, não vai ser o contrário, vai ter efeito ao contrário, né? O sacerdote que recebe o dízimo, você estará gerando uma ligação com ele. Se a alma dele for boa, então a vida sua se transformará. Se a alma dele não for boa, nada acontecerá. Nós encontramos o dízimo, a primeira vez foi com Abraão, não existia lei de dízimo. E ele deu dízimo a Melquisedeque, o rei de Salém. Salém era o nome do céu, porque ele queria um filho sacerdotal. Então foi um tipo de pacto que foi feito com Melquisedeque. Melquisedeque é um príncipe sacerdotal. Todos os sacerdotes, pastores, padres, quem for, está sujeito a Melquisedeque. Melquisedeque é o sacerdote do mundo. Então ele fez pacto com anjos, né? Depois nós encontramos Jacó fazendo pacto de dar o dízimo para prosperar. Naquela parte que o céu abriu, ficou janela subindo e descendo, né? Então veja aí, dízimo Joilson de Assis. O dízimo é uma ótima oportunidade da pessoa crescer e acreditar na prosperidade, né? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa sobre o pacto? Aí nós entramos, viu, Samuel? Sobre o dízimo. Então, assim, se você está sofrendo algum problema e percebe que alguém fez um pacto com você, porque existem os pactos vampiros. Você nunca ouviu falar não, né? Pacto vampiro. Nunca ouviu? Transferência de energia. Virgem Maria. Transferência de energia, bah? Sim, Chiquinho. Tem gente que faz pacto usando os outros, é para lascar os outros. Eu já vi irmão fazendo pacto com o diabo para lascar a irmã. E lascou. Entendeu? Pais oferecendo filho para o diabo para prosperar e o filho se ferrou. Então chamado pacto vampiro. Nunca ouviu falar nisso? Geralmente um pacto vampiro não é feito com Deus, é feito com entidades. O pacto vampiro é quando a pessoa usa uma outra pessoa para subir. Entendeu?
Pacto vampiros. Por exemplo, uma mãe, para manter um casamento, oferece uma filha a uma entidade. A essa filha, coitada, se lasca todinha na vida. Mas vem uns avisos para ela, tá? Como ela é mãe, ela pode fazer isso, né? Um irmão que oferece a irmã, e aí ele pactua essa irmã, e a pobre nem sabe. O caso mais severo que eu vi sobre pactos vampiros é o caso é o caso do irmão que fez um pacto com o diabo para enriquecer e ter mulher. E ofereceu à irmã. E o diabo pediu para prejudicar a irmã, e ele prejudicou a irmã. E a irmã sofreu 20 e poucos anos. Quanto mais a irmã sofria, mais o outro irmão crescia. Quanto mais a irmã sofria, mais ele crescia. Ele foi trabalhar na Volkswagen, na Alemanha. Ele tinha mulher, ele tinha dinheiro, ele tinha Rolls Royce, 3, 4 carrões. Mas também, quando a irmã parou de sofrer, ele caiu lá na Alemanha. E ele mesmo contou esse pacto à irmã antes de morrer, pedindo perdão para não ir para o inferno. Olha, ela me contou isso aí, ela ligou para mim e me contou. Um pacto vampiro. Uau! Não sabia disso não. Não sabia não? Pois fique sabendo, porque tem muito, viu? Tudo por debaixo dos panos. É por debaixo dos panos, para ninguém saber. É por debaixo dos panos que a gente faz. Pacto vampiro é do diabo. É usar uma pessoa para subir na cabeça dela, né? Pacto e demônio hereditário é a mesma? Não. Pacto é uma coisa, demônio hereditário é outra. O demônio se torna hereditário porque alguém fez um pacto, fez alguma coisa. E existe anjo hereditário. A gente só fala mais em demônio hereditário, né? Olha que assunto interessante. Existe anjo hereditário. Me prove na briba. Eu só acredito se tiver na briba. Chiquinho, cante a música que eu digo. Tá na briba, tá na briba, tá na briba, tá na briba. Eu quero saber se tá na briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na briba, quero saber. Eu vou provar para vocês. Eu vou dizer para vocês o nome de um anjo hereditário. Existe demônio hereditário, existe anjo hereditário. Quem é que vai acertar? Ai, ai, quem é que vai acertar? Vamos ver as universitárias que me acompanham todos os dias. Me diga o nome de um anjo que é hereditário. Ele é hereditário mesmo. Ele pertence a uma nação. Quem será? Quem será que vai... Né? Pastor, pacto com sabedoria igual a Salomão existe? Salomão fez pacto com todo mundo, viu? Salomão fez pacto com lá e cá, treve e luz. Mas quem é que vai dizer? Um anjo hereditário. Quase acertou. Gabriel, quase acertou. Quase, amigo dele. Miguel acertou. Isabel, cheiros, beijos, bênção. Miguel é um anjo hereditário, rapaz. É o anjo de Israel. Quem é como Miguel? Igual a Deus. Quem é como Miguel? O arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, ele é um anjo de Deus, mas é hereditário. Ele segue Israel. Quem mexer com Israel e não for judeu, tá lascado. Entendeu como é a coisa? Então, existe demônio hereditário e existe anjo hereditário. Então, como Israel tem um anjo que acompanha ela, porque Deus deu a Abraão. Adolfo Carlos falou Miguel, Antônia Maria Miguel, Ana Maria Arcanjo Miguel, Silva do Carmo Rafael, né? Girlene Sabino, Espírito Santo. Não, Espírito Santo é Deus. Então existe anjo hereditário, existe demônio hereditário. E geralmente vem de pacto. Miguel veio de pacto, tá? Miguel não ficou seguindo. Eu vou seguir Israel. Cadê Israel? Acho tão bonitinho Israel. Rei Israel, eu vou te seguir. Não. Miguel segue Israel por causa de Deus, que fez um pacto com Abraão. Eu estou convosco por causa do pacto que eu fiz com vossos pais. Não é porque vocês são as melhores nações da terra, mas pelo acordo que eu fiz com vosso pai. Não está escrito na Bíblia? Preto no branco, Chiquinho, preto no branco. Gostou do assunto? Que Deus grandiosamente venha abençoar todos esta noite. Amém, José Marcelo. Porque eu sonho com rua escura, né? Mesmo na igreja. Como era rua, né? Então,
Esse assunto é muito interessante. Se você gostou desse assunto, você pode dar uma olhadinha no nosso canal, Mundo dos Pactos, Joilson de Assis, que eu falo muito sobre isso, promessa, pacto, como desfazer, né? Como fazer novo, tá? E eu estou aqui à disposição de Deus e de vocês, tá? Então Miguel é um anjo hereditário. Mas pastor, por que Miguel não guarda o Brasil? O Brasil é tão legal. Bem, o Miguel guarda o mundo, né? Miguel é o arqui-inimigo do inimigo. Mas Miguel pertence a Israel. Não é que pertence, ele está ligado a Israel por um pacto feito com Abraão. Eu te darei um anjo que irá diante de vós, um anjo forte. Quem é esse anjo forte? Miguel. Então existe bênção hereditária, maldição hereditária, existe anjo hereditário, existe anjos, né? Demônios hereditários e anjos hereditários, né? E um voto pode mudar sua vida por completo. Um voto bem feito. É porque nós temos um voto, uma promessa, um propósito bem feito. É escondido? Pastor? Não é que seja escondido, é que pessoas que falam muito, anjos não gostam. Falam muito o quê? Falam o que fazem. Tem gente que antes de pensar em fazer, fala. Eles não gostam. Existe um arcanjo no Brasil, existe um anjo no Brasil, né? É uma guardiã, é uma anja, é Pindorama. Passei um pix para você, pastor, no BBB, Nildete. Obrigado, Nildete. Um cheiro em você, tá? Muito obrigado, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus te ilumine com toda sorte de bênção. Qual o arcanjo que protege o Brasil? Existe um anjo que protege o Brasil, né? E os brasileiros também. Né? E esse anjo, ele é antigo, ele é muito antigo. Os índios chamavam de Pindorama. Né? Na verdade, é uma anja. Quem proclamou o Brasil, a liberdade do Brasil, foi uma rainha, né? Não foi rei, não. Quem proclamou foi a princesa, a rainha Leopoldina, né? A paz, pastor, obrigado. Então, veja aí, territoriais, Joilson de Assis, são espíritos que guardam lugares, anjos que guardam lugares chamados territoriais. Eles têm a forma deles pensar e agir, tá? Territoriais. Eles habitam territórios, são responsáveis por territórios. O territorial que a Bíblia fala é aquele anjo que prendeu os anjos de Deus, o príncipe da Pérsia. Então a Pérsia tem um príncipe. Certamente o Brasil também tem, tá? Se a Pérsia tem um príncipe, o Brasil tem que ter, espiritual. Agora tem príncipe que é mais forte que outro. Como é que um demônio consegue prender um anjo? Consegue. Depende da legalidade. A força do anjo não está no braço do anjo. A força do anjo está na legalidade que ele tem, né? Igual estou assistindo muito Sobrenatural. Castiel é o anjo de quinta-feira. Eu não estou entendendo. Qual o significado do nome Pindorama? O nome Pindorama é o nome que alguns dizem que é uma deusa do Brasil, mas na verdade não é uma deusa. É uma territorial, é a guardiã do Brasil. Eu afirmo para vocês, ela é linda e maravilhosa, tá? E ela é da Bahia, só podia ser da Bahia, meu amigo. Quase ali perto do Tocantins. Deixa eu ver, quais eram os anjos que visitaram Abraão? Nós não sabemos, são 3, né? 3 anjos que visitaram, nós não sabemos o nome deles, não. Mas os anjos que nós sabemos o nome é Arcanjo Miguel, é aquele anjo que estava lá no deserto. E Melquisedeque. Só que Arcanjo Miguel é de guerra e Melquisedeque é um sacerdote. Ele é um pastor, é um padre. É o padre do mundo. É o sacerdotão do mundo. É Miguel. Entendeu? Aí todos os sacerdotes, seja de qual for a religião, estão sujeitos a ele. O mundo existe territoriais, né? Tem mais alguma pergunta? Passou um bocado de pergunta. Estamos falando, né? Olha, o anjo que acompanha o mesmo acompanha os filhos. Vizinha vive me vigiando. Oh, meu Deus do céu! Tá vendo? Então veja aí no nosso canal Territoriais, Joilson de Assis, tá?
Territoriais, Joilson de Assis. Você vai gostar. Miguel, Gabriel, Rafael. Tem muito El, né? O El. El significa Deus. El, Deus Todo-Poderoso. O El. Miguel, Rafael, Salatiel, tudo no El. Pastor, ora por mim, consegui emprego, eu quero abrir meus caminhos. Rafael significa... Rafael, o anjo da cura, né? Rafael, o anjo da cura. Significa Deus cura. Ele é um anjo que aparece no livro de Tobias. E também liberta, né? Eu sou da Bahia, de São Salvador, Solange. Qual a melhor oração da noite? Pastor, a que horas posso fazer 7 Pai Nosso na lua? Agora, a lua está aí, linda. Qual a diferença da aliança de ouro e de prata? Gostei da pergunta. Amigo, Deus é joia e resto. Amigo, Deus é joia e o resto é bijuteria. Sonhar achando cristais verdes. Tá frio aí, pastor? Tá gelado, meu Deus do céu. Tá geladinho. Aqui na minha cidade é muito gelada. Quando saio na rua, chama a atenção de mulheres. É homem que tá falando ou é mulher? Não entendi. Deixa eu ver mais. Então, veja aí, territoriais Joilson de Assis, tá? Territoriais Joilson de Assis. Dá uma olhadinha, você vai ficar boquiaberto.